Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre alusões e citações. O ponto em comum entre as duas é que ambas são imprescindíveis para garantir uma nota acima de 900. Agora, as diferenças entre as duas e como vocês podem utilizá-las na redação é o que a gente vai falar hoje. Começando sobre as alusões, é importante ter em mente que uma alusão, é importante a gente sempre saber o seguinte: a alusão sempre vai estar na parte que vai contribuir então para o seu repertório sociocultural. Onde é que a gente vai encontrá-las? As alusões, na maior parte das vezes e nas redações com nota acima de 900, são encontradas no comecinho, ou seja, na introdução, e ali essa alusão que a gente vai usar na introdução vai ser retomada para terminar. Agora, as alusões obviamente têm de ser pertinentes. Onde é que a gente vai encontrar e como é que a gente vai construir uma alusão? Na maior parte das vezes, as alusões vão surgir de filmes, de livros, de séries, até mesmo de músicas. Agora, sempre tem de ser pertinentes ao tema, porque se a gente se lembrar, a alusão sempre vai ser uma espécie de auxílio à sua construção textual. Então, por exemplo, falando sobre uma redação, se a gente estiver trabalhando um tema de saúde, né, então Grey's Anatomy ou qualquer série ou filme, né, que aborde então questões de saúde, se estiver falando em tecnologia, uma que eu sempre particularmente gosto de usar é Futurama, ou se estiver falando de algum tipo de sociedade distópica, né, a gente pode citar sempre 1984, O Admirável Mundo Novo. A questão fundamental é que as citações estão lá para enriquecer o seu texto e para auxiliar na sua argumentação e no seu repertório sociocultural. Agora, falando das citações, é importantíssimo que a gente saiba que as citações vão ser a base do seu texto. Enquanto as alusões estão ali então para auxiliar, para embelezar de uma certa forma o seu texto e para contribuir para o seu repertório sociocultural, as citações vão ser a base da sua argumentação, porque se estivermos falando de tecnologia, por exemplo, a gente pode, né, e deve citar Futurama, numa questão de alusão, a gente cita no começo, né, fazer uma comparação ao cenário brasileiro, termina retomando isso, né, o último período da redação então retoma essa questão do Futurama para dar essa ideia de conectividade. Agora, a sua redação não vai ser baseada em Futurama, a sua argumentação não vai ser baseada em Futurama e nem em nenhum livro, nenhuma série, nenhum filme. Por quê? Porque toda a redação vai tratar de temas reais. Temas reais têm dados reais, tem casos reais e tem pensadores reais que abordam então essa problemática. Na dúvida, a melhor citação, ou seja, a melhor base do seu texto, a melhor fundação do seu texto, vai aparecer na própria redação, nos textos motivadores. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de cinema do ano passado, se vocês tiverem acesso a um pensador que discorra então sobre o acesso ao cinema democrático no Brasil, maravilha, dá um diferencial para o seu texto assim muito grande. Agora, né, a questão realmente mais segura é abordar nas suas citações, as citações contribuem para a argumentação inclusive, abordar nas suas citações os números dados pela própria redação. Vou dar um exemplo aqui breve então, voltando à questão das alusões. As que eu particularmente mais gosto de usar são as alusões históricas. Existem alguns exemplos, alguns casos que não vão, obviamente, embasar o seu texto, mas ajudam a compreendê-lo. Então, se a gente estiver falando de um movimento anti-vacina no Brasil, é imprescindível citar a revolta da vacina, no comecinho ali do século XX. Agora, o motivo de existirem pessoas hoje que protestam então contra a vacinação é por conta da revolta da vacina? Não, são questões totalmente diferentes. Agora, sempre a gente pode fazer esse comparativo. As alusões sempre vão então servir para comparar e para enriquecer culturalmente o seu texto. Agora, a citação, a gente vai sempre voltar para os dados, ou caso não tenhamos acesso a esses dados, né, mas sim a pensadores, a cientistas, a antropólogos, a historiadores, melhor ainda. Agora, a questão realmente mais segura é saber utilizar os dados que a prova da redação vai lhe entregar. Então, a porcentagem, os números, os anos, as datas, tudo isso é imprescindível e tudo isso entra sim na questão de citação. Então, citação não vai ser só Freud, citação não é só a Hannah Arendt, citação não é só o Durkheim, o Karl Marx. As citações também são os dados, né, que vão embasar. Agora, obviamente, os dados têm de ser sempre acompanhados do órgão que, né, os recolhe. Então,
falar de questão habitacional, sempre menciona o IBGE, falar de questão educacional, sempre menciona ali os dados do Ministério da Educação. Então, vamos aqui entender como é que as citações e as alusões vão coexistir ali na sua redação, porque a gente não tem muito espaço, mas é sim importante que vocês coloquem as duas. Redação sobre analfabetismo digital no Brasil. Começa falando de Futurama, por quê? Porque Futurama, então, se relaciona sempre com essa questão de acesso à tecnologia. Vamos falar de Futurama, relaciona com o Brasil, né? Aborda, então, ali os tópicos que você vai tratar já no desenvolvimento. Então, o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Agora, onde é que vão entrar as citações? Os dados, por exemplo, da quantidade de pessoas que têm acesso à internet no Brasil, na quantidade de pessoas que têm acesso a um computador em casa. Isso aí a redação muito provavelmente vai dar. Então, ou se não der esses dados específicos, né, qualquer outro dado, você pode trabalhar em cima deles. Cita ali na sua argumentação, porque aquilo reforça então os seus argumentos. Cita o dado também que colocou, então, IBGE, por exemplo, acesso de casas com rede de internet, alguma coisa assim, você menciona ali, vai fortalecer sua argumentação. Isso é uma citação, porque você está se baseando nela. Alusão, está dando um embelezado. Como é que a gente vai terminar com a alusão? Começou falando de Futurama, vamos terminar falando de Futurama, né? Se a gente estiver falando uma coisa positiva, então a gente tenta no final fazer uma relação no sentido de que você trabalhando então com as suas propostas de intervenção, a gente vai chegar nesse cenário bom, nesse cenário então desenvolvido. Agora, se for uma situação relativamente negativa, se for uma comparação obviamente negativa, então a gente não vai falar sobre no sentido de então querer chegar nesse cenário, né? Mas o que importa mesmo é que as citações, as alusões que estão ali para fortalecer o seu texto em aspectos culturais aparecem no começo, são retomadas no final e as citações vão aparecer no desenvolvimento, vão ser baseadas em dados, em números ou em pensadores específicos daquela área. Então, pessoal, esse aí foi o nosso último vídeo da jornada do MIL. A gente espera muito que vocês tenham aproveitado e, acima de tudo, aprendido, né? Não se esqueçam de que está rolando um sorteio no Enem, então sigam lá apse.enem no Instagram. Eu disse que está rolando um sorteio no Enem. Sorteio no Enem. Sorteio. Não se esqueçam que está rolando um sorteio no Instagram da Apse, então vão lá seguir apse.enem no Instagram, né? Tá tendo um sorteio, então participem lá, marquem os amigos e não se esqueçam, venham ser Apse.